Olá pessoal do J Explica, tudo bem? Aqui é o professor Roger e nós vamos falar um pouquinho sobre ortografia hoje também. E o nosso tema são os porquês da língua portuguesa. Por quê, por quê, por quê e por quê. Então vamos lá, nós temos 4 porquês aí para decifrar, para a gente aprender um pouquinho como que funciona. Aqui nós vamos trabalhar com uma charge para falar sobre os 4 porquês, ok? Que é um assunto bem trabalhado, na verdade. Tem vários vídeos, vários artigos pela internet, mas ainda muita gente tem dificuldade. Então, nós temos 4 porquês na língua portuguesa. Nós temos o porquê separado sem acento, o porquê junto sem acento, porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Vamos entender, então, como que funciona cada um. Aqui no nosso primeiro slide, nós temos o porquê separado sem acento. Esse porquê, nós vamos encontrá-lo geralmente em perguntas, tá? Pergunta seja ela direta, seja ela indireta, tá? Então, olha lá. Esse porquê separado sem acento, ele pode ser substituído, tá? Por expressões como por qual motivo, por qual razão, pela qual, para quê, ok? Então, observem a charge aqui. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Vejam, nós temos aqui as personagens conversando e elas utilizam os 4 porquês, tá? Então, vamos lá no primeiro. Por que separado sem acento? Por que é separado? Olha lá, está fazendo uma pergunta, tá? Esse porquê, geralmente, ele vai ser utilizado em perguntas, direta ou indireta, tá? Como são esses exemplos aqui abaixo. Por que a água do mar é salgada? Uma pergunta direta. Por que a água do mar é salgada? E aí, esse porquê, a gente pode trocar, tá? Por qual motivo? Então, por qual motivo a água do mar é salgada? Por qual razão a água do mar é salgada? Essa é a ideia, tá bom? Não sei por que o setor da saúde no país é tão precário. Não sei por que o setor da saúde no país é tão precário. A gente pode substituir. Então, não sei por qual motivo o setor da saúde no país é tão precário. Vejam, eu consigo substituir. Então, eu consigo também usar essa ideia de substituição para saber qual porquê utilizar. Mas esse aqui é bem tranquilo, de pergunta, a gente sempre lembra, né? A gente sempre fala que é o porquê separado sem acento, é o porquê de pergunta, ok? E mais alguns exemplos, o bancário obteve a promoção porque tanto lutou. Esses dois últimos exemplos não são tão usados no dia a dia, tá? É uma linguagem um pouco mais rebuscada, acaba entrando sempre na literatura ou em outros documentos que sejam um pouco mais, tem uma linguagem mais rebuscada. E, por último, o escritor mostrou-se interessado porque lêssemos o livro. Então, esse porquê ele pode ser substituído pelo para quê, ok? Pelo para quê. E o penúltimo, né, o bancário obteve a promoção porque tanto lutou, a gente pode colocar pela qual também, ou pelo qual, ok? Então, esse, gente, é o porquê separado sem acento, que é geralmente utilizado para perguntas. Porquê junto sem acento? Esse aí já é o porquê da resposta, né? Então a gente pergunta com o porquê separado sem acento e responde com o porquê junto sem acento, que é no caso ali do segundo quadrinho, porque ele pergunta lá no primeiro por que separado e aí ele responde no segundo porque não é junto. Vejam a resposta, porque não é junto. Os exemplos que nós temos aqui são: leve-lhe um agasalho, porque a noite está fria. Tá? Aqui a gente pode substituir esse porquê pelo pois. Então, leve-lhe um agasalho, pois a noite está fria. É explicativo. Né? Esse porquê junto sem acento, ele é explicativo. Na maioria das vezes que ele é utilizado,
é com esse intuito. No segundo exemplo, nós temos: a economia está em crise porque o preço do petróleo aumentou. Tá? Porque o preço do petróleo aumentou. A gente pode substituir também pelo termo já que, né? A economia está em crise já que o preço do petróleo aumentou. E temos aí o último exemplo: não fales alto porque eles não te escutam. Não fales alto porque eles não te escutam. Que a gente pode trocar pelo para que também, tá? Enfim, então o porquê, ele, de uma forma geral, ele é usado para explicação. Porquê junto sem acento, ok? Então é esse que a gente vai usar nas respostas, ok? Não em todas, tem algumas exceções, dependendo do caso, mas a resposta, de uma forma geral, é esse porquê que a gente vai utilizar. E nós temos aqui o terceiro porquê, que é o porquê separado com acento. Ai, ai, ai. Como será que a gente usa esse porquê? Então, veja lá, nós usamos, né, esse porquê em final de frase. E a gente pode substituí-lo pelo termo aí, por qual razão. Como assim em final de frase? Vamos entender um pouquinho. Ali no segundo quadrinho, a personagem, provavelmente é o pai, né? Quando responde por que não é junto, ele responde com uma pergunta: mas por quê? Por quê? Ele quer entender o porquê. Vejam que esse porquê está no final da frase, tá? E ele está perto aí do ponto de interrogação. Então, esse porquê separado com acento é porque ele está no final da frase, né? Está ali perto de um ponto de interrogação, e por isso que ele vai levar o acento. E ele é separado por quê? Porque é uma pergunta, né? Mas por quê? É uma pergunta, ele está fazendo essa pergunta, né? Ele está mais ou menos dizendo: mas por qual razão? Por qual motivo? É isso que ele está perguntando. Então, nós temos aqui mais dois exemplos. A matéria jornalística não ficou pronta por quê? Vejam que se eu quiser, eu posso trocar, né? Eu posso passar o porquê lá para frente. Por que a matéria jornalística não ficou pronta? Mas aí vira um porquê separado sem acento. Quando ele está lá no final da frase, que está perto do ponto de interrogação, a gente coloca o acento. Então, ele é uma pergunta, tá bom? A matéria jornalística não ficou pronta por quê? Tá? E aí, o outro exemplo é a mesma coisa. Você não vai na festa? Por quê? Vejam aqui, gente, que o porquê, ele está sozinho, tá? Tá perto de um ponto de interrogação, mas ele está sozinho, que não tem problema nenhum. A gente pode fazer uma pergunta aí, usar esse porquê, como se fosse usando só esse termo, né? Por quê? Então, aqui, você não vai na festa? Por quê? Esse porquê está sozinho, mas está perto do ponto de interrogação, então ele vai levar o acento, ok? E nós temos o quarto porquê. Esse quarto porquê ele é um pouquinho mais complexo, tá? Não é difícil, mas ele é um pouquinho mais complexo. Vamos entender. Ele tem a mesma ideia, né? Por qual motivo, por qual razão, ele pode ser substituído. Mas ele é uma palavra, ele é um substantivo, tá? Então, o que eu posso colocar antes dessa palavra? O artigo, né? O artigo definido o. Então, o porquê. O porquê, que seria o motivo. Então, olhem ali. No final, ele diz assim: o porquê eu não sei. Então, vamos recapitular a ideia. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Ou seja, a razão eu não sei. O motivo eu não sei. Tá? Então, o porquê, junto com o acento, ele tem essa ideia de representar a palavra motivo. Então, eles são sinônimos, porquê e motivo. Então, o motivo, eu não sei te dizer. O porquê, eu não sei. Tá? Nós temos aqui dois exemplos. Eu ainda não entendo o porquê você vai partir. Vejam, não é uma pergunta, tá?
não é uma pergunta. E também não é uma resposta, de certa forma. Esse o porquê, ele realmente é um substantivo. Está sendo usado ali como outro substantivo qualquer. Então, eu ainda não entendo o motivo de você partir, por exemplo. Eu ainda não entendo a razão de você partir. Então, você pode trocar esse porquê por essas duas palavras. Então, eu ainda não entendo o porquê você vai partir. Esse porquê, ele é um substantivo, tá bom? A gente vai entender um pouquinho o substantivo, entender um pouquinho melhor quando a gente chegar lá, tá? Tá chegando perto já. Gostaria de saber o porquê do seu desespero. Olha que interessante. Gostaria de saber a razão do seu desespero. Gostaria de saber o motivo do seu desespero. Então, realmente, o porquê a gente vai substituir pela palavra motivo, razão, e a gente consegue entender melhor como que funciona, ok? Então, nós temos aí 4 tipos de porquês. 4 porquês. É o porquê separado sem acento, que a gente usa para perguntas, sejam elas diretas ou indiretas, tá? Vamos utilizar também o porquê junto sem acento para respostas de uma forma geral. Vamos usar o porquê separado com acento, que a gente pode substituir pela qual, pelo qual, já que, ok? E temos aí o porquê junto com acento, que é um substantivo. Tá? E esse substantivo a gente usa bastante. Então, por exemplo, eu não sei os porquês da vida, ou seja, a gente usa de uma forma filosófica, né, de uma forma bem poética para falar sobre esse tipo de frase. Eu não sei os porquês da vida, ou seja, eu não sei as explicações da vida, eu não sei os motivos, ok? Então, o porquê ele é um substantivo. Eu falei um pouquinho mais dele porque geralmente é o que mais traz dúvidas, né, no nosso dia a dia aí. São os dois últimos, né, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Bom, eu deixei para vocês ainda uma lição de casa, né, que eu deixo toda a aula. Vocês vão conseguir acessar lá no grupo do J Explica o documento com essa atividade. É uma atividade como as outras, né, reflexiva, vai ter uma charge ali para vocês analisarem, uma tirinha, e é interessante que vocês verifiquem certinho para que vocês consigam, porque o importante não é decorar, o importante é você entender como é que funciona, como que isso funciona, o porquê que um porquê é assim e porquê que o outro é assado. Então, quando você entende, você consegue decifrar qualquer questão que apareça, né? Quando você decora, fica um pouco mais complicadinho, certo? Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula. O documento está lá no grupo do J Explica e façam a lição de casa, façam a análise, ok? Muito obrigado, tchau, tchau.